Olá, participantes do terceiro CONACEGEM. Eu sou o professor Flávio Antônio Zagota Vital e venho falar com vocês um pouco sobre a introdução ao controle da expressão gênica em vegetais. O objetivo dessa palestra nada mais é do que mostrar como ocorre o controle da expressão dos genes desde o momento da molécula de DNA dupla face, por todas as etapas que ela vai passar ao longo do dogma central da biologia, e onde que ela pode ser controlada, desde DNA até sua expressão do produto proteico. Os objetivos dessa apresentação, nós vamos discutir vias de regulação da expressão gênica em vegetais, entenderemos os genes que codificam as proteínas como produto final e elucidaremos quais são os mecanismos de controle presentes em vegetais. Antes que nós possamos começar, eu faço um questionamento inicial para vocês. Analisando o mesmo indivíduo, por que células carregam genoma idêntico e são diferentes na sua morfologia e na sua funcionalidade? Então, se nós analisarmos, por exemplo, esse professor, que é um representante do desenho dos Simpsons, a gente pode ver que tem diferentes morfologias ao longo de todo o corpo, porque existem células que são apenas epitélios de revestimento da pele, porque existem certas concentrações de queratina na ponta dos dedos, por exemplo, células do olho que têm uma especificidade em fazer observação, e isso nada mais é do que diferentes sítios que ocorrem tanto em humanos como também em vegetais, que a gente precisa explorar certos sítios que apresentam no DNA, que são sítio ativadores, região promotora e operador. E como esses sítios vão ser possibilitados ou inibidos pela RNA polimerase, que vai ser a enzima que vai fazer a transcrição até chegar, por todas as modificações, o produto final, que é o produto proteico, que é a expressão final do gene. Então a gente precisa gravar essas regiões, que são o sítio ativador, região promotora, o operador. O operador muitas das vezes pode ser inibido por uma proteína inibitória, com ou não a presença de um substrato, e que vai impedir a ligação da RNA polimerase nessa região promotora. Então, a regulação gênica é indispensável para o estudo da formação genética, como flui do DNA até a síntese proteica. Em plantas, a expressão gênica está sob um controle muito elaborado, porque nós sabemos que a transformação de RNA em DNA, RNA mensageiro, até a expressão de proteínas, passando lá por toda aquela cadeia de ribossomos, é um gasto de energia muito grande. Então, nem todas as diferenças podem ser explicadas de diferentes tecidos vegetais apenas pela combinação de genes específicos. A gente vai ver uma estratégia mais na frente que é denominada de splicing, que faz uma combinação de genes específicas. Mas também existe a manutenção da diversidade fenotípica de acordo com a expressão de genes. Às vezes a cadeia pode ser exatamente, por exemplo, entre um tecido reprodutivo, vamos falar lá da célula mãe de micróscono do Anthera, e do filete da Anthera. Só que o que foi permitido, nessa mesma fita, o que foi permitido a ser expresso, que foi diferente. Por aí que entra essa importância do controle transcricional e traducional. Aqui só um exemplo para vocês a respeito de uma comparação do conteúdo de DNA desde bactérias até mamíferos, passando por fungos, protistas, plantas, insetos. Então a gente vê que a quantidade de DNA não está diretamente relacionado com a complexidade. Aqui eu trouxe uma espécie de Ophioglossum polyphyllum, que é uma espécie de samambaia, e elas são tidas como as recordistas de conteúdo de DNA. Existem espécies que podem apresentar até 1.260 pares.
que a gente pode correlacionar esse número gigantesco de conteúdo de DNA com plantas que são extremamente simples, né? A gente pode ver aqui que é uma planta que mal chega aos 5 centímetros. Então, isso muito pode estar correlacionado ao controle da expressão gênica. Também esses indivíduos podem não fazer uma combinação de genes, né, que podem estar expressos, ou muitas dessas regiões de genes, por exemplo, desse Ophioglossum, ele pode não ser expresso, ou seja, ele pode apresentar muito mais introns do que exons. Então, nessa imagem, eu trouxe um comparativo, né, de espécies de Psilothales e Ophioglossales, né, que são espécies de samambaias que estão num estágio de derivação bastante basal, e elas são recordistas de conteúdo de DNA, mas elas são indivíduos extremamente simples. Uma das justificativas pode ser um extenso mecanismo de inibição gênica que resulta em estruturas mais simplistas. Esses produtos proteicos que estão sendo expressos aqui, seja nessa região apical produtora de esporos, ou seja nessa lâmina foliar rudimentar, então está sendo extremamente reprimido. Às vezes, a partir do momento que esse indivíduo, ao grau de evolução, foi permitindo ter mais estratégias de expressão gênica, aí aumenta a complexidade de tecidos. O DNA, a gente sabe que codifica todas as moléculas de RNA e proteína, né? Esse quadro aqui traz nada mais, eu vou falar muito dele ao longo dessa apresentação, que traz todos os elementos de controle de expressão gênica. Desde aqui, saindo da molécula de DNA, passando para RNA, que é o controle transcricional. Depois tem o controle do processamento de RNA, que vai passar para mRNA e como ele vai ser exportado do núcleo para o citossol. E o controle de mRNA e o transporte, se ele vai chegar ou não até os ribossomos. Se esse mRNA ele vai ser degradado, né? Às vezes ele tem uma cópia que ele não vai permitir, né, a tradução. E depois que a proteína já é formada, a gente pode fazer o controle ou não dessa proteína. Se for uma proteína também disfuncional, no caso, né, quando a gente tem a manifestação de células cancerígenas em humanos, ele pode ser ou não inibido e controlado o produto proteico que aquela proteína ou a sua ativação. Então, esse quadro, né, marca todas as regiões de controle da expressão gênica. Controle transcricional, controle de processamento de RNA, controle da localização e transporte de RNA, controle da degradação do mRNA, se ele vai ser traduzido ou não a proteína, controle da degradação da proteína e controle da atividade da proteína. Então, essa imagem, a gente tem uma região, a gente começa com um conceito importante, que é a região do promotor, que nada mais é, a gente vai possuir um sítio de iniciação que ele vai orientar onde que a RNA polimerase vai iniciar a sua atividade. E existem sequências que são sequências de sítio de terminação, que também podem ser denominados de terminadores, que vai indicar onde que a atividade da RNA polimerase vai parar de funcionar para parar de gerar moléculas de RNA mensageiro. Ou seja, existe o promotor para indicar onde a RNA polimerase vai começar a sua transcrição e o terminador onde essa transcrição vai ser interrompida. Então, se a gente vê a diferença da complexidade dessa espécie de Ophioglossum, tanto na região apical produtora de esporos, que é
semelhante a uma espiga, onde vai ocorrer a esporogênese, essa lâmina foliar. Então, essa diferença de estruturas, qual é o conjunto de genes que vai gerar essa estrutura foliar? Qual o conjunto de genes vai gerar esse pedúnculo que na parte superior vai sustentar esses esporângios? São nada mais do que a permissão da expressão gênica. Quais genes vão ser controlados e a partir desse controle vai se manifestar numa estrutura foliar e quais esses genes vão ser inibidos e quais vão ser permitidos a serem transcritos e traduzidos e que vão permitir a produção de esporos e estruturas reprodutivas nessa porção apical, assim também como a região da raiz. Quais genes vão ser permitidos a ser traduzidos e quais vão ser inibidos. As distinções morfológicas dessas estruturas de Ophioglossum são muito extremas e é difícil imaginar que tanto aquela porção superior do esporângio quanto a folha, quanto a raiz, elas têm exatamente o mesmo DNA. Então a gente sabe que o que ocorre nada mais é do que a mudança da expressão gênica. Por exemplo, nessa imagem, aqui eu permitir que o gene A seja transcrito. Então eu vou gerar esse volume de moléculas de RNA que vai gerar esse produto proteico. Já o gene B, ele já tem capacidade de gerar outro produto proteico. Então vai dar uma proteína B completamente diferente. E toda essa molécula de DNA está presente em todo o corpo daquele indivíduo de Ophioglossum. Então, o que vai modificar, por exemplo, essa região de proteína B pode ser a região que vai manifestar a produção de esporângios no ápice daquela estrutura semelhante a uma espiga. E essa estrutura aqui da proteína B vai ser a região, por exemplo, que vai se diferenciar naquelas lâminas foliares. Então, a gente tem que ver onde foi permitido a expressão ou não do gene. A expressão gênica é um processo complexo em quais as células controlam seletivamente a síntese de milhares de proteínas e RNAs que codificam o seu genoma. Se a gente está falando de RNA, a gente tem que gravar muito a importância da enzima RA polimerase, que ela vai atuar aqui, primeiro no controle transcricional. E esse primeiro momento aqui, o controle transcricional, é um dos principais elementos de controle da expressão gênica, porque é uma enzima que ela vai direcionar todo o processo. E como é um processo inicial, a gente está saindo do DNA para o RNA mensageiro, existem muito mais mecanismos de serem controlados, porque ainda a gente está falando de estruturas mais simples. É muito mais fácil controlar a expressão de uma molécula de mRNA do que, por exemplo, aqui na frente de uma atividade proteica de uma proteína que já está formada e que já tem todo o aparato funcional. Então, como as células coordenam e controlam tal processo de expressão genética? E como uma célula individual específica e como seus genes vão expressar? Então, a gente já viu uma grande importância, por exemplo, da RNA polimerase para controlar todo esse segmento. A diferenciação celular, então, surge com células que produzem e acumulam conjuntos de RNA e proteínas. E esses genes são expressados. Então, é muito importante a gente saber de terminologias básicas que são utilizadas em biologia molecular e estão muito relacionados ao dogma central da biologia. Como a gente sabe, a fita de DNA, quando é transcrita, ela passa a RNA através da enzima RNA polimerase e depois ela é traduzida lá dentro dos ribossomos e é transformada em proteína. E lembrar que diferentes códons, um conjunto de 3 trincas de base nitrogenadas, elas vão dar diferentes aminoácidos. E essa combinação de aminoácidos diferentes que eles vão sendo acumulados
vão gerar produtos proteicos diferentes. Então, nada mais é que uma permuta de uma combinação. Por exemplo, se eu tiver essa primeira região combinada com essa última região, esses dois aminoácidos vão dar um produto proteico diferente do que se eu combinasse todas essas 4 regiões de aminoácidos que foram traduzidos. A evidência que as células têm a capacidade de modificar seus genes sem alterar a sequência de nucleotídeos pode ser simplesmente vista como uma experiência de cultura de tecidos em uma cenoura. Por exemplo, se a gente pegar uma célula meristemática, seja lá no procâmbio ou na protoderme, se a gente fizer a indução da modificação dessa célula, ela vai gerar um novo indivíduo, aqui um embrião jovem, e a manifestação de uma cenoura. E isso única e exclusivamente se eu fizer a modificação de uma célula totipotente do tecido meristemático lá do procâmbio, eu não precisei de reprodução sexuada, né? Nem do gineceu, dos óvulos, nem das anteras, para gerar uma nova cenoura. Eu consegui fazer a expressão gênica para tornar um outro indivíduo. E diferentes tipos de celulares produzem diferentes conjuntos de proteínas. Então, diferenças na expressão gênica entre 2 tipos celulares diferentes comparam o produto proteico das células que vão ser geradas. E essas análises podem ser feitas em eletroforese de gel bidimensional e espectrometria de massa, né, que são estratégias usuais que a gente usa em biologia molecular para a gente fazer esse controle do produto proteico que vai estar sendo expresso. Por exemplo, na eletroforese bidimensional em gel de policrilamida, nada mais é do que a gente faz uma migração desse produto proteico que está sendo utilizado aqui de acordo com carga elétrica e também com o peso da proteína, das diferentes proteínas que estão sendo analisadas. Então, a polaridade delas e o peso, elas vão fazendo essa migração, e cada região dessa aqui, que é conformada com um ponto, é um diferente tipo proteico que está sendo manifestado e que eu posso analisar ele separadamente. Então, na espectrometria de massa, a gente vai fazer nada mais do que pegar o produto proteico e a gente vai separar ele em diferentes regiões. E separando essas diferentes regiões de proteínas, a gente vai fazer o caminho inverso. A gente vai pegar a proteína expressa, vai voltar e identificar quais foram os genes que permitiram a expressão dessas proteínas. Lembrando que as regiões de genes que são transcritas são os exons. A gente fala que eles ficam mais expostos, mais descondensados nas histonas, e ela permite a entrada da RNA polimerase. Quando as regiões estão muito altamente condensadas pela ação das histonas, a gente chama de introns. Então a gente fala que no intron precisa de uma modificação estrutural do DNA para permitir que aquela estrutura seja transcrita. Então tudo isso aqui foi produto de um exon, que a gente vai fazer essa reversão aqui, ó. A sequência gênica permite que grande quantidade de proteínas sejam obtidas por método de engenharia genética, ou seja, a gente pega a proteína e vai identificar qual gene que formou essa proteína. E diferentes tipos celulares produzem diferentes conjuntos de proteínas, e ambas as técnicas revelam, né, que a gente viu agora, que muitas proteínas são comuns em organismos multicelulares. Proteínas de manutenção, como housekeeping, incluem, por exemplo, proteínas estruturais no cromossomo, RNA polimerase, enzima de reparo DNA, proteínas dos ribossomos, enzimas envolvidas na glicose e proteínas básicas.
Além disso, cada tipo celular diferente produz proteínas especializadas que são responsáveis por propriedades distintas das células. Então, essas proteínas de manutenção, housekeeping, a gente vê que elas estão envolvidas com processos essenciais para a manutenção celular, ou seja, a gente possui a necessidade de proteínas estruturais nos cromossomos, que no caso das histonas, RNA polimerase para iniciar o processo de transcrição, enzimas que vão reparar o DNA, proteínas de ribossomos estão relacionados à síntese proteica, né? Lá na tradução, enzimas envolvidas na glicose, produção de energia e processos metabólicos básicos. Então, as housekeepings são proteínas de manutenção de todos os organismos, necessários no processo inicial, tanto de transcrição e tradução, quanto também de produção de energia. Então, os passos reguladores de DNA são basicamente 6 ou 7, de repente, de acordo com cada autor. Então, pode ser controlado quantas vezes um gene é transcrito, controlado como a transcrição do RNA sofre splicing. Splicing nada mais é do que o corte de determinados segmentos de RNA para eu fazer a junção e a permuta deles. A gente pode selecionar quais moléculas de mRNA são exportadas para o núcleo, para o citossol, regulando quão rapidamente certas moléculas de DNA são degradadas, né? Às vezes a gente não quer que aquele produto proteico seja formado. Selecionar quais moléculas de RNA são traduzidas em proteínas pelos ribossomos e regulando quão rapidamente proteínas específicas são destruídas após serem produzidas. Então a gente está controlando todo aquele processo, desde sair da molécula de DNA até a expressão da proteína. Então, nessa tabela, eu trago os diferentes tipos de RNA que são produzidos pela célula e como eles podem ser utilizados ao longo da expressão gênica, né? Primeiro, o tipo básico, que é o RNA mensageiro, que sai lá da molécula de DNA através da RNA polimerase, que vai ser importante para codificar a proteína. O RNA ribossômico, que é a região, né, aquele acoplamento da subunidade maior e menor, por onde passa a fita de mRNA, que vai ser importante para a síntese proteica. Os microRNAs, eles vão fazer a regulação de genes. Os RNAs transportadores, eles vão fazer a leitura da fita de mRNA dentro daquele complexo de RNA ribossômico. E outros RNAs não codificantes, como são usados no splicing de mRNA, regulação gênica, manutenção dos telômeros. O telômero, só para quem não lembra, é aquela porção terminal da cromatina do DNA, que é uma porção mais condensada que ajuda a dar a estabilidade da molécula de RNA na porção final. E esses RNAs também são utilizados em diversos outros processos. E como funcionam os comutadores transcricionais? É incrível a gente saber que os genes podem ser ativados ou inativados. Então, essas alterações estão principalmente relacionadas às histonas e existe um mecanismo de empacotamento da cromatina que está muito relacionado à região da heterocromatina, que é a região mais condensada. E o que acontece? Na heterocromatina, elas atraem proteínas específicas que vão fazer a modificação das histonas, induzindo a uma autocondensação, ou seja, a gente vai transformar uma região mais frouxa de eucromatina em heterocromatina de acordo com a ação dessas enzimas empacotadoras. Então a gente vê que a partir da ação dessas enzimas, a gente transformou uma pequena região de heterocromatina em uma grande região de heterocromatina. Mas essa transformação em heterocromatina, que é uma região mais densa de DNA, que dificulta a transcrição a partir da RNA polimerase, ela é impedida por essa região azul aqui,
que nada mais é que uma barreira na sequência de DNA, ou seja, a partir daqui, essa ação dessa enzima já não consegue mais empacotar essa região de DNA. Então, qual é a consequência disso? Regiões densamente compactadas, elas não vão conseguir ser transcritas, e isso é uma indução do controle da expressão gênica, ou seja, quem não é transcrito é inibido. E já essa região aqui da heterocromatina vai poder ser transcrita e expressa. Então, a partir do momento, para ouvir a transcrição, a gente precisa de um sítio de ligação para a proteína ativadora. É um sítio antes do acoplamento e do que vai ser transcrito da molécula de RNA polimerase. Em cima desse sítio de ligação, a gente liga uma proteína ativadora que ela vai direcionar a conexão da RNA polimerase, e a partir dessa região aqui, a gente vai ter a produção do RNA mensageiro a partir da RNA polimerase. Então, a gente precisa lembrar: sítio de ligação da proteína ativadora em cima da fita de DNA, a proteína ativadora se liga em cima desse sítio, e a proteína ativadora que vai ser o acoplamento e o direcionamento da RNA polimerase. E aqui esse artigo ele é muito importante porque às vezes a gente, quando vai trabalhar com pesquisa, a gente esquece de elementos básicos de didática, como a gente vai expor um determinado artigo, um determinado resultado da nossa pesquisa. E eu sugiro para vocês, eu trago esse artigo que é o ensino da transcrição e tradução para portadores de necessidades educacionais especiais e pessoas de visão normal. Essa revista Genética na Escola, ela presta um grande serviço porque ela traz muitos conteúdos de genética, biologia molecular e transforma em uma forma extremamente didática, simplificando a genética, que ela pode ser tanto utilizado para ensino fundamental, médio e também no superior. Então, esse artigo, ele nada mais vai simplificar todos os elementos de transcrição e tradução. Eu trouxe aqui um exemplo de como eles fazem a partir de resquício de atributo didático. Eles fazem uma maquete muito interessante do nucleotídeo com a presença do açúcar, a presença do grupo fosfato, a presença da base nitrogenada. Aqui, como as duas cadeias de DNA ela foi aberta, né, pela helicase, e aqui já está com a RNA polimerase já formando outras fitas de RNA. E aqui, né, que às vezes as pessoas não compreendem como o processo de tradução ocorre. Nada mais é do que aqui uma fita de mRNA passando dentro do ribossomo e também o RNA transportador fazendo a leitura aqui, ó, nos anticódons e sendo produzido a proteína aqui na região inferior. Então é um atributo extremamente didático que às vezes a gente emperra para entender a expressão de gene, que a gente não tem às vezes uma dificuldade de compreender um simples processo de produção proteica. Então, nada mais é do que um códon, né, composto por 3 bases, que vai gerar diferentes produtos proteicos que vão sair aqui após essa síntese do RNA transportador, representado aqui em amarelo. Então, novamente, né, a gente tem um sítio de ligação onde a proteína ativadora vai se acoplar e ela vai direcionar a RNA polimerase e gerar o produto proteico. E
Esses comutadores transcricionais, eles funcionam a partir do momento de iniciação. Ou seja, a região promotora nada mais é do que vai ter uma região com um sítio que vai permitir o acoplamento da RNA polimerase. Então a gente sabe que a sequência iniciadora, nada mais é do que A ou G. E a gente tem 3 códons de parada, que são UAA, UAG e UGA. Por que a gente tem mais códons de parada do que códons de iniciação? Justamente para ter esse controle da expressão gênica. Então, se eu tiver 3 códons, a possibilidade de eu diminuir o dano de uma molécula de proteína sintetizada de forma errada é muito maior. Então, isso é uma forma de controle transcricional na molécula de mRNA, controlando o produto proteico que vai ser gerado. Então, aqui só para a gente lembrar, os determinados sítios. Tem o sítio de iniciador, o sítio promotor, que vai ser o sítio de iniciação de onde a RNA polimerase vai trabalhar, e a RNA polimerase ela vai correndo ao longo da fita de DNA, e aqui ela vai gerando o produto de mRNA ao longo do processo de transcrição. Mas ela só pode ser acoplada pelo sítio de iniciação e pelo promotor que permitiu o acoplamento dela em cima da fita de mRNA. Além do promotor, praticamente todos os genes, tanto os bacterianos quanto das plantas, possuem sequência de DNA regulador, que são usados para ativar ou inativar. Então a gente tem um regulador de transcrição, mais uma sequência de DNA regulador, então tem um interruptor para controlar a transcrição, como se fosse um liga e desliga. Nessa imagem, a gente consegue ver onde que esses reguladores eles estão agindo. Aqui numa expressão de 2 formas. Aqui a gente vê que o regulador ele está intimamente associado dentro da porção central de DNA, que nada mais é do que são as bases nitrogenadas. Se a gente vê nessa outra imagem aqui, o regulador de transcrição ele está fazendo uma ligação com a adenina e inibindo a sua manifestação. Ou seja, se eu bloqueei essa base nitrogenada, ela não vai conseguir ser transcrita, então não vai ter RNA mensageiro. Então aqui, novamente, só em mais detalhe, como o regulador de transcrição interage com o sulco maior da dupla hélice. Ele vai estar aqui interagindo dentro com as bases nitrogenadas e está inibindo a manifestação, o sítio de ligação da adenina. Então, quando essa molécula de DNA ela for aberta no meio pela helicase e que a RNA polimerase passar em cima dessa adenina que está inibida, ela não vai conseguir fazer essa leitura. Então, essa é uma inibição. Ocorre essa diferença, para a gente diferenciar como ocorre essa regulação em procariotos e eucariotos. Os procariotos produzem centenas de diferentes reguladores de transcrição e cada um deles conhece uma sequência de DNA diferente. Já nos eucariotos, eles produzem milhares de reguladores de transcrição porque são seres mais complexos, geram um produto proteico maior, com maior quantidade, e tem uma sequência, às vezes, de DNA maior. Ou não, dependendo do tipo de bactéria e do tipo de eucarioto que a gente vai estar analisando. Por exemplo, os eucariotos, como eu falei para vocês, os ophioglossos têm uma grande montante de DNA. Já os seres humanos têm uma quantidade de DNA muito menor. E nos eucariotos, a regulação gênica se desenvolve a partir de organismos complexos, Há essa regulação do que permite ser expresso ou não, que é muito mais firme e mais regulada
permitiu grande diversificação de tecidos e de órgãos diferentes. Então, diferentes proteínas de ligação ao DNA irão reconhecer diferentes sequências de nucleotídeo. Em muitos casos, as proteínas se inserem no sulco maior da dupla hélice e vão formar uma série de contatos moleculares em pares de nucleotídeos com sulco. Então, a gente vai inibir de acordo com essa interação. E quanto maior o grau de controle, maior diversificação de estruturas do organismo. Existe um outro mecanismo de regulação que são os dímeros. Eles nada mais são que uma semelhante a um clips, né? Um pregador de roupa. E eles vão se aderir dentro da molécula de DNA e tal dimerização duplica aproximadamente a área de contato com o DNA, aumentando assim a especificidade da proteína de DNA. Ou seja, muitos reguladores eles vão se ligar e eles vão pegar uma porção muito maior de DNA que vai impedir que essa molécula de DNA seja transcrita. As proteínas repressoras transcricionais, na sua forma, eles inibem os genes ou vão reprimir. As proteínas ativadoras transcricionais interagem com os promotores e são apenas marginalmente capazes de associar e posicionar a RNA polimerase. Então, a proteína ativadora aqui na região do promotor, que ela vai permitir ou não a ligação da RNA polimerase. Se tiver ou não esse inibidor relacionado por esse triângulo vermelho, dependendo desse sítio de ligação, se ele tiver ocupado ou não, a RNA polimerase pode se acoplar ou não. Então aqui a gente vai ver diferentes estratégias de associação da RNA polimerase. Se nessa região aqui, na região de DNA, no operador, com baixa concentração de triptofano, o repressor ele não vai conseguir se alinhar nessa região do operador aqui e eu vou ter um operador ativo, ou seja, a RNA polimerase ela vai conseguir se acoplar. Já se esse repressor tiver associado a moléculas de triptofano, por exemplo, ela vai se ligar a essa região do operador do DNA e essa ligação é o sítio ativo que iria direcionar a RNA polimerase. Com essa associação aqui, o operon vai estar iniciativo e eu não consigo associar a RNA polimerase, não tem síntese proteica. Como vai ocorrer a expressão gênica? O controle transcricional envolve a regulação da molécula dos organismos. Então, a gente viu que a transcrição é extremamente regulada desde DNA até para mRNA, mensageiro. E o controle em uma etapa inicial da expressão gênica é mais eficiente energeticamente. É o que eu falei para vocês. É muito melhor eu controlar a ação da RNA polimerase do que controlar lá na frente uma grande proteína que ela tem que ser desativada ou uma grande proteína que ela tem que ser inativa ou depois que o mRNA já foi exportado para o citoplasma que eu vou ter que fazer a degradação daquela molécula, sendo que eu já tive um gasto de energia para sintetizar ela lá atrás dentro do núcleo a partir do DNA. Impede que recursos celulares sejam gastos, seja na transcrição ou seja na tradução. E isso pode ser utilizado tanto para ativar ou inibir fragmentos de DNA. E como ocorre essa expressão gênica? Controles transcricionais, eles podem ativar ou reprimir determinadas regiões e são utilizadas na expressão do controle molecular. E o controle traducional são limitados para atuar em mRNA que já está transcrito. Então, o controle traducional ele vai ser aqui, lá no citossol, depois que eu já tive a molécula de mRNA.
Então a gente tem dois grandes momentos. O controle do DNA para o RNA, que é o controle transcricional, e o controle traducional, depois que o mRNA já foi formado. Então, esse controle transcricional é onde existem mais ferramentas, ou seja, é muito melhor controlar algo no início e quando ainda está numa porção mais simplista, do que eu já tivesse gasto de energia todo para exportar o mRNA, passando pelo poro da carioteca, ou que já foi gasto para formar uma proteína para ter esse controle final aqui. Mas o organismo, né, ele desenvolveu técnicas de controle de produto proteico em todos os momentos, inclusive já com a proteína já formada, e se ela apresenta algum defeito, ela pode ser eliminada, e controle da atividade da proteína, né? Se existem catalisadores ou inibidores em sítio ativos da proteína que vão fazer esse controle. E os sítios de DNA, os quais ativadores de genes em eucariotos se ligam, são chamados de estimuladores. Ou seja, existe uma porção do estimulador aqui que uma proteína ativadora em eucariotos ela vai se ligar, como o caso de plantas. E esses estimuladores eles vão estimular a transcrição. Por quê? Eles vão se acoplar a esse mediador e esse mediador vai estar intimamente relacionado à RNA polimerase. Então nós vamos ter três elementos importantes para o controle de transcrição. O estimulador, que é a proteína que aumenta a atividade do processo biológico e permite a ativação, ele vai ativar a transcrição ou a tradução, né? Que ela permite a ligação ao mediador. O mediador, que é um complexo intermediário de fatores que vão regular a RNA polimerase, e ele vai enviar sinais de ativação ou repressão e que interage diretamente com a RNA polimerase. A gente viu lá no esquema que a RNA polimerase está acoplada ao mediador. E o promotor é a sequência em cima da fita de DNA que vai dizer para a RNA polimerase onde que ela vai iniciar o seu processo. E esses promotores são a Tata Box, que é um grande complexo em eucariotos, como plantas, ou Pringle Non Box em procariotos. Aqui a gente vai ficar só com o promotor da Tata Box, que vai direcionar o início da transcrição. Então aqui, novamente no desenho esquemático, a gente vê um estimulador, vai ter o dobramento da fita, né? O estimulador ele se liga ao mediador e aqui ó, a Tata Box, que vai ser o sítio de iniciação. Ela vai direcionar a região à frente da onde a RNA polimerase vai começar o início da sua transcrição. Então, existem também proteínas, né, inibidoras lá no estimulador, como eu mostrei para vocês, que elas bloqueiam essa região. Bloqueando essa região, não vai ter o acoplamento com o mediador, muito menos o mediador vai se associar à RNA polimerase e aqui não vai ter produto proteico nenhum. A gente está vendo aqui que não tem formação de mRNA, porque o sítio do ativador foi completamente bloqueado. E os reguladores da transcrição estão intimamente relacionados ao empacotamento. A gente sabe que a cromatina, quando ela está mais frouxa, essas regiões aqui, ó, dos nucleossomos, que expõem moléculas de DNA, são regiões onde a RNA polimerase pode se acoplar e para gerar o produto proteico dessa transcrição. E como os reguladores da transcrição, os fatores gerais de transcrição e a RNA polimerase ganham acesso a esse DNA que está aqui, que a gente quer essa molécula em vermelha que está exposta. Como que isso ocorre? Então, existem reguladores de transcrição, moléculas de proteína que modulam a atividade da RNA polimerase, ativando ou reprimindo os genes. Então, são os exemplos do
os ativadores dos repressores, que vão ser aquelas porções iniciais na fita de DNA que vão permitir ou não que o mediador se acople e depois do mediador o RNA polimerase. Fatores gerais de transcrição formam um conjunto de pré-iniciação auxiliando a RNA polimerase ao reconhecimento do promotor. Então, teve o ativador, o promotor, o mediador e aí a RNA polimerase ela se liga. A Data Box é grande e importante, né, desse regulador para RNA polimerase em plantas. E a RNA polimerase nada mais é que a enzima fundamental de todo esse processo de expressão gênica. Ou seja, ela vai ser a que vai trazer todo aquele código que está dentro do DNA a partir das bases hidrogenadas, né? E que ela vai transformar em mRNA e que esse mRNA vai ser transformado em produto proteico. Então, os nucleossomos podem inibir ou não o início da transcrição se estiverem posicionados sob um promotor. Então, se o nucleossomo, se ele estiver extremamente compactado e ele estiver bloqueando o promotor para a RNA polimerase se acoplar, não vai ter nenhum tipo de transcrição. Então, existe essa enzima aqui, que é o complexo de remodelagem, que através de um gasto de ATP, ela vai ter o afrouxamento da cromatina. Se eu estou afrouxando, permite que nessas regiões aqui mais frouxas, onde podem ter promotores, que eles vão se ligar aos mediadores e aí permitir que a RNA polimerase se acople nessa região. Então, só lembrando de uma forma mais detalhada, né, a estrutura da cromatina, então nas porções de heterocromatina são extremamente condensadas, né? Tanto nos telômeros quanto nos centrômeros ou porções de heterocromatina intermediárias, telômeros finais. E essas regiões aqui, os promotores vão estar completamente inibidos. Então, a gente não consegue fazer o reconhecimento nem do mediador e nem da RNA polimerase. Já na região de eucromatina, que elas já estão mais frouxas, os promotores estão expostos, aí eu consigo o acoplamento do mediador e da RNA polimerase para permitir a expressão gênica. Então, o empacotamento da cromatina também é uma forma de controle de expressão gênica. Porque uma simples ação da histona que gera esse empacotamento, gerando heterocromatina, bloqueia o promotor e com isso não tem síntese proteica. O empacotamento da cromatina pode ter evoluído em parte para prevenir a expressão gênica, né? Já dei um spoiler para vocês. Tanto de expressão gênica defeituosa e bloqueando o início da transcrição. Se eu tiver aqui extremamente condensado, todos os promotores, grande parte dos promotores podem estar bloqueados aqui. Eu não consigo esse acoplamento e nem identificação da Data Box, nem acoplamento do mediador e muito menos da RNA polimerase. Então lembra, heterocromatina, nucleossomo extremamente compactado é uma forma de regulação de síntese proteica. Não tem leitura da fita. A leitura da fita é em regiões frouxas como essa, que é a eucromatina. E as proteínas ativadoras e repressoras, elas podem modificar a estrutura da cromatina para os genes serem ativados ou desativados. Então, existem os complexos de remodelagem da cromatina, como a gente viu aqui. Ela vai remodelando a cromatina e liberando aqui em azul os sítios de ativação. E enzimas que modificam as proteínas histonas, formando centros de nucleossomos. Então aqui a gente vai passando o complexo de remodelação da cromatina, ele se
acopla às histonas e vão liberando regiões que podem ser acopladas com iniciadores e assim com a RNA polimerase. E existe uma forma de padrão de caudas de modificação das histonas. Determinado segmento eles podem ser tratados. Por exemplo, existem um inibidor da metila, que a gente fala da metilação. Quando a gente se acopla à metila em um determinado sítio, existe o silenciamento gênico, ou seja, essa metilação nesse gene aqui impediu completamente a transcrição. Já se a metila for associada à acetilação, a acetilação inibe o processo da metila, então ocorre a expressão gênica. Agora, se não existir metilação, existir acetilação mais a introdução de um fosfato, aí também tem a expressão gênica. Então, tudo vai estar correlacionado à interação de metila com o grupo da acetilação. Eles são antagonistas. Então, aqui a gente vê várias regiões de metilação, ou seja, essa região de metilação não tem... elas foram silenciadas, não tem síntese de mRNA. Essa região também, só metilação, ela foi inibida. Já a região que tem acetilação, metilação, ela permitiu a expressão gênica. Onde só tem fosfato, também permitiu a expressão gênica. Então, a gente vai fazer essa correlação. Metilação sozinha, sem expressão. Metilação mais acetila, teve expressão. E grupo fosfato ou só acetilação tem expressão gênica. E as histonas nada mais são do que uma estruturação da cromatina. Elas permitem ou não maior acessibilidade do DNA envolvido e o grupo de acetila atraem proteínas que promovem a transcrição. Então, a gente viu no slide anterior, a acetilação ela pode atuar como um regulador de transcrição, promovendo que o promotor se conecte ao mediador. Então, aqui nós vemos em uma molécula de heterocromatina, a gente vê que elas estão extremamente condensadas. Aqui teve uma histona acetiltransferase, uma acetilação. A acetilação a gente sabe que ela permite iniciar a transcrição, então ela vai gerar determinadas alterações aqui que permite que a Tatabox faça a leitura dessa região de DNA, ou complexo de remodelagem de cromatina, que é aquele afrouxador. Se eu afrouxei, eu permito aqui que nessa região do nucleossomo mais afrouxado, a Tatabox se acople, com isso vem a RNA polimerase e tem o início da transcrição. E os mecanismos, eles podem ser combinatórios. Tanto regular a transcrição e determinar a expressão de um único gene, como um grupo gigantesco de promotores. E o gene típico é controlado por dezenas de reguladores de transcrição. Então, a gente está vendo aqui a fita de DNA em cinza e que sequências de RNA sequências de DNA sendo reguladas aqui por diferentes tipos. Aqui a gente vê um promotor que se ligou a diferentes promotores, se ligaram a mediadores que vão se ligar a RNA polimerase. A Tatabox no início, que sinaliza o início da sequência que vão ser transcrita. Então existem complexos de remodelagem da cromatina, enzimas que vão modificar as histonas, a RNA polimerase e os fatores gerais de transcrição. Então a gente já viu todos esses fatores. E lembrando que a metilação inibe a expressão gênica e a acetilação promove a expressão gênica. Então, só para a gente ver aqui de uma forma mais detalhada,
As sequências de DNA sendo reguladas, aqui a gente vê diferentes reguladores sendo analisados aqui, iniciadores se adequando, se associando ao mediador. Aqui a data box que marca o início do processo a ser transcrito e a RNA polimerase. Então, esses são elementos importantes para a gente saber em fundamentos de biologia molecular e expressão gênica, que são os iniciadores, os promotores, os mediadores, a data box que sinaliza o início da transcrição e o nosso carro-chefe aqui, que é a RNA polimerase. Então, nesse processo aqui, a combinação de inúmeros processos de regulação de transcrição que pode gerar vários tipos de produto celular. Então, a gente tem uma célula percussora. Ela não teve nenhum tipo de inibição. Então, ela gerou uma célula exatamente igual a ela. Mas já nessa região aqui, ela já foi regulada. Então, ela já gerou um produto diferente. Se essa aqui não foi regulada, ela vai gerar novos produtos semelhantes a ela. Já regulada, ela já sofreu uma modificação em determinada região de gene e ela já gerou produtos diferentes. Então, a regulação, essa ilustração do livro do Alberts é fantástica, que ela mostra que o que diferencia, que uma célula se diferencia do outro é a regulação de determinados segmentos de DNA que vão gerar produtos de mRNA e proteínas completamente diferentes. E já falando agora dos controles pós-traducionais, né? A gente já passou aqui, já está com o mRNA formado, a gente já está aqui na pós-tradução. Muitos pontos adicionais de controle podem entrar em jogo mais tarde na vida do DNA até a proteína. É muito importante a gente controlar, principalmente a fita de mRNA quando ela está sendo transcrita de uma forma muito descontrolada. Isso vai gerar grande volume de produto proteico e a gente sabe que às vezes uma hiperplasia pode evoluir para células cancerosas, células defeituosas em determinados indivíduos. Então, o controle da tradução, ela vai tentar frear proteínas, sejam traduzidas de forma desordenada ou proteínas que podem conter algum tipo de defeito. Então, a gente viu que o maior número de controles são controles traducionais. Agora, depois passando para o RNA até ele ser exportado, a gente tem certos controles de mRNA aqui. E aqui na porção final, quando o mRNA já vai ser lido para ser formado o produto proteico. Então essa proteína pode ser inativa, ela pode ser ativada ou ela pode ser degradada. E a proteína ativada depende às vezes de substratos que vão ligar a ela, inibindo ou não essa ativação. E os controles pós-traducionais existem também. Pós-transcricionais existem o splicing, que nada mais é do que a gente cortar determinadas moléculas de determinados segmentos de mRNA quando eles estão sendo intimamente formados. Então, por exemplo, teve essa molécula de DNA, ela foi transcrita e a gente chama essa região de pré-mRNA, porque essas regiões azuis são regiões não codificantes, ou seja, são introns. Essas regiões coloridas são os exons, que é aí que está o produto proteico que vai ser transcrito. Então, fazendo o splice, que é o corte, eu consigo fazer a permuta dessas regiões. Então, eu posso associar esse exon com esse exon, vai dar esse determinado segmento aqui que vai dar uma proteína diferente, esse exon com esse exon, outra proteína, e esse aqui. Eu vou fazendo nada mais do que uma permuta. E os controles pós-transcricionais são determinados grupos, principalmente fosfato, acetila e ubiquitina, que eles vão fazer determinadas modificações na sequência
para garantir o produto proteico. Lembrando que a metilação é um inibidor da molécula de mRNA e não permite a expressão genética. Então, aqui só mostrando mais a respeito da sequência do splice. O splice ocorre principalmente na molécula de mRNA, que é o primeiro produto da transcrição. Eu corto essas regiões de intron azul e com isso eu permito que a associação de diferentes exons vão formar proteínas diferentes. E aqui só mostrando as modificações conhecidas da proteína P53, que é associação de grupos fosfato, grupo acetila, de ubiquitina, e que esses domínios eles vão modificar a cadeia peptídica que vão ser formadas. Lembrando que esses três compostos, fosfato, acetila e ubiquitina, eles permitem a expressão gênica normalmente, mas alteram o produto gênico no final. Então, se essa sequência aqui, se ela não tivesse sido fosfatada, acetilada ou bitiquinada, ela geraria outro produto proteico. E os controles pós-transcricionais. Quanto mais tempo uma molécula de mRNA permitir na célula antes de ser degradada, mais proteína ela irá produzir. A molécula de mRNA contém uma grande sequência de ligação de ribossomos, lembrando que o códon AUG é o início da tradução. E essa sequência de ligação com bases com RNA e a sua unidade ribossômica posiciona corretamente no códon AUG o início da tradução do ribossomo. E a AUG se torna um alvo do controle traducional para bloquear, se esse códon for bloqueado, não tem o início da tradução, ou se ele for exposto, tem a tradução normalmente. Então, aqui a gente vê, né, o bloqueio da sequência AUG, que é o sítio, que é o códon de iniciação. Se eu tiver aqui uma proteína repressora, eu bloqueio esse códon. Se esse códon for bloqueado, a proteína não consegue ser sintetizada, porque isso aqui não vai conseguir passar. Se esse bloqueio aqui, ele não vai conseguir ser lido pelo RNA transportador. Então, não vai gerar nenhum produto proteico no final lá do RNA ribossômico. Então, concluindo, a diferenciação celular em plantas decorre de variações da expressão gênica, não da diferença do conteúdo genético. A gente vê que o conteúdo genético é o mesmo. O que vai diferenciar é qual região de gene que vai permitir ser expressa e qual vai ser a combinação desses genes para um produto proteico. O principal ponto de controle da expressão é no nível transcricional, foi o que eu falei com vocês. Quanto antes eu controlar a expressão genética, menos gasto de energia eu vou ter. Então, quando está passando lá do DNA para mRNA, então por isso que existem tantos mecanismos de controle da RNA polimerase. E os fatores de transcrição exercem um papel essencial, atuando de forma combinatória, né? A gente viu que pode existir várias formas de combinação de transcrição, e também pode ter ambientais e desenvolvimento, que é o caso da epigenética, né? Quando a gente vai acrescentando e fazendo modificações em moléculas de DNA ou mRNA mensageiro que altera o produto proteico. Dessas alterações é aquela acetilação e iniciação de grupo fosfato, que vão alterar todos esses grupos. Além disso, a estrutura da cromatina e as modificações das histonas, né, a abertura da cromatina para transformar em eucromatina ou fechamento em eutrocromatina impede, né, os mecanismos de aquisição e acoplamento do promotor, do mediador, da Tata Box e, por fim, da mRNA polimerase, e mecanismos pós-transcricionais e tradicionais como
splice alternativo, estabilidade do mRNA e modificações pós-traducionais das proteínas alteram os níveis e as funções das proteínas produzidas em plantas. Eu agradeço a todos vocês por terem participado desse minicurso, dessa palestra. Espero que esses fundamentos de biologia molecular, principalmente em transcrição e tradução, auxiliem vocês, tanto na vida acadêmica, nas disciplinas, quanto na compreensão de determinadas pesquisas. E desejo a todos vocês um excelente congresso. Caso alguém tenha alguma dúvida, eu deixo aqui o meu contato para vocês entrarem em contato comigo e que eu possa auxiliar da melhor forma possível mediante os questionamentos. Até mais e até a próxima.